Fala pessoal, bem-vindos a mais um videocast aqui do nosso canal do Cardio Papers. Para quem não me conhece, meu nome é José Roberto, eu sou médico cardiologista colaborador aqui do grupo Cardio Papers e hoje eu tenho um convidado muito especial, Rodrigo. Rodrigo foi meu R+ de clínica médica, R+ na cardiologia, ele é médico pelo UFPR, cardiologista pelo INCOR e eletrofisiologista pelo INCOR. Rodrigão, prazer, se apresenta aí, meu querido. E aí pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar aqui. E aí Zé, quanto tempo aí que a gente já tá na parceria. Isso aí. Eu sou Rodrigo Kuchetski, como o Zé falou. Eu não quis falar o sobrenome porque era meio difícil, não queria me arriscar. Eu também demorei para aprender. Eu sou cardiologista, eletrofisiologista pelo INCOR, trabalho lá com o pessoal do INCOR, Dr. Maurício Canavaca. A gente faz ablação por catéter, implante de marca-passo. E vamos ter um bate-papo interessante sobre temas de arritmia aí hoje aí, né, Zé? É isso. Então hoje é um tema muito do consultório do clínico, do cardiologista e do clínico geral também, porque isso acontece, né? Afinal, a gente vai falar de uma arritmia que é muito comum na prática clínica, que são as extrasístoles ventriculares. Então, Rodrigão, pra gente começar a falar sobre as extrasístoles, então, eu falei que é comum, mas assim, é comum porque eu já vi muito no meu consultório, muito na residência, mas o quão comum que é esse problema das extrasístoles ventriculares aí? É muito ou pouco? Bem, começando, primeiro que é um tema literalmente palpitante, extrasístoles ventriculares. Eu acho que assim, primeiro é uma dúvida muito frequente, né, um problema real, as pessoas têm muita, digamos assim, muito receio, e é muito comum clínicos, cardiologistas ficarem literalmente assustados quando veem arritmias ventriculares, seja extrasístoles, TVNS, taquicardia ventricular não sustentada, no Holter. Então, existe um certo estresse associado na consulta. Tem um tabu nisso aí, né? É, uma coisa meio importante. Então, a gente vai discutir hoje um monte de coisa. E com essa primeira pergunta que você fez, o quão comum é, eu diria que é muito comum. A ponto de algumas pessoas considerarem uma variante da normalidade apresentar extrasístoles num Holter. Estudos da década de 70 já mostram que para pessoas de meia idade, homens, mulheres, se você monitorizar por 24 horas, pelo menos metade deles vai ter pelo menos uma extrasístole. E tem outros estudos com pessoas mais velhas que quanto mais você monitoriza, quase todo mundo tem. É uma questão só de monitorizar o suficiente. Exato. Dá então, pra falar até que é praticamente a arritmia mais comum que o clínico vai ver, né? Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Não chega a ser uma arritmia sustentada, tipo uma FA, mas uma extrasístole e outra, seguramente todo mundo vai ver em algum momento. Vai ter dúvida e digo pra você, vai ter anestesista bolando cirurgia, vai ter clínico... O que não é difícil, né? Não, também não é difícil, fato. Anestesista que me perdoem aí. Cardiologista preocupado, cirurgião mais preocupado ainda. Então a gente vai bater um papo sobre isso aí. Beleza, então a gente entendeu que é uma coisa muito comum, né? Uma arritmia bem comum na prática clínica. Daí surgiu até mesmo por vocês nos stories aí a demanda de como manejar esse tipo de arritmia no nosso dia a dia. Mas então, Rodrigão, se é uma coisa que é tão comum, quando que eu vou me preocupar então com uma extrasístole? Por quê, né? Qual que é a razão se é uma coisa tão comum? Essa é uma pergunta interessante, né? Então, porque primeiro a dúvida existe de como o paciente chega para você no consultório, né? Ele pode chegar com um sintoma, então você está investigando uma palpitação e você descobre a extrasístole, por exemplo, ou ele pode chegar totalmente assintomático e descobriu isso num exame complementar. E aí, nesses dois cenários, o grau de importância se dá um pouco diferente, né? No cenário que ele chega sintomático, talvez valha a pena você olhar com mais calma qualquer batimento que apareça no Holter, porque ele tem sintomas, né? Num cenário assintomático, a gente usa alguns valores que também não são uma regra de ouro, digamos assim, mas é baseado em estudos populacionais, o que seria o percentil 90, digamos assim, de extrasístoles ventriculares no Holter de uma pessoa rígida, né? Alguns estudos mostram para homens de meia idade algo na faixa dos 200 a 190 batimentos. Então, assim, abaixo disso, na média, você não precisa nem caminhar o paciente. Resumindo, é isso. Boa. Tá? Costuma ser esse o percentil 90, 190, 200 batimentos em 24 horas. Isso é mais ou menos o que você vai encontrar se você reproduzir isso na população de uma forma geral. Mais do que isso, ou num paciente sintomático, aí talvez é quando a gente começa a ter algum grau de relevância em que vale a pena você olhar com mais calma. Vale ressaltar, para não confundir, que esse número é um valor da variação da normalidade, o percentil 90. Mas quando a arritmia vira realmente clinicamente relevante, é um cenário ainda mais delicado. São valores diferentes e não é só o valor, né? Aí a gente pode entrar na porcentagem, talvez, nessa hora? Pode entrar na porcentagem. Então, assim, vamos supor que a pessoa faz Na prática, as extrasístoles são diagnosticadas basicamente por 2 exames,
Um Holter e um teste ergométrico. A pessoa chega assim, né? Habitualmente é isso. Você tem consultório, É isso. você sabe, né? Se a gente usar o Holter, né? Uma pessoa rígida no Holter com uma frequência média de 70 vai ter em 24 horas entre 80 e 120 mil batimentos em 24 horas, né? Então, se a gente colocar aquele número mágico de umas 200 extrasístoles, é uma porcentagem menor que 1%. É mais ou menos isso, né? Então, bem tranquilo. É muito, muito pouco, né? Tá. Mas é muito comum você ter uma porcentagem maior. E aí, cuidado para não interpretar isso com ansiedade, achar que tem problemas, né? Quando que a porcentagem vira relevante? Ela vira relevante no cenário, em qualquer cenário do paciente sintomático, e quando ela fica numa porcentagem, digamos assim, com uma frequência em que você consegue começar a capturar extrasístoles num eletro de 12 derivações. Então, o eletro de 12 derivações vai ser o equivalente a mais ou menos umas 10% de extrasístoles, entre 5 e 10% de extrasístoles, desculpa aí, porcentagem de batimentos num Holter, né? Então 5 a 10% de porcentagem é quando talvez você tenha que relevar mais a informação. Tá? Então, ao ponto da gente conseguir flagrar no elétrico, quer dizer que é uma coisa tão comum que talvez no Holter tenha uma frequência mais alta aí, algo em torno de 5 a 10. E aí já começa a chamar mais atenção. Extrasístole só depende da monitorização. Se você der o plantão de UTI na sua vida, você vai ver que todo mundo tem, né? Então, a gente repete isso para frisar. A porcentagem, as pessoas gostam de um número mágico, mas a verdade é, quanto mais frequente é o batimento ectópico, mais você tem que se preocupar. Quanto menos frequente, em geral, menos você tem que se preocupar. E aí, a porcentagem varia hoje em dia na faixa dos 5 a 10% para você começar a se preocupar um pouquinho e começar a investigar com profundidade um pouco maior, né? Então, você comentou do paciente, então do tripé, assim, seria um paciente, se tem sintoma ou não. A arritmia em si, né, dependendo da densidade, a porcentagem, o número de batimentos no dia. Mas tem outro problema que também talvez é a doença de base, né? Então isso também é uma coisa para relevar, porque eu acho que acho que sou rígido, né, num paciente de 34 anos aí, se eu tenho uma certa porcentagem de extracístole, acho que é um pouco menos pior do que alguém com uma cardiopatia chagásica aí, com disfunção grave, né? Então, também acho que isso vale a pena entrar na discussão ou não? Honestíssimo, acho que você chegou, na verdade, no ponto, no âmago desse podcast, eu diria. Quando a gente fala em extrasístole ventricular, e arritmias ventriculares outras, TVNS e tudo mais, a gente está falando é como se a gente estivesse num pronto-socorro atendendo um paciente que chega com uma queixa de tosse, né? A extrasístole é a tosse. Você não vai ficar extremamente preocupado em tratar a tosse do paciente. Você sai correndo para escrever uma codeína, né? Não é assim que funciona. Você fica preocupado com o motivo daquela tosse, né? Será que ele tem uma pneumonia, ele tem uma sinusite? E eventualmente, se é uma tosse muito frequente, pode ser que você tenha que tratar de fato a tosse para melhorar o sintoma. O racional com extrasístoles ventriculares é mais ou menos esse, né? Então, como você falou, o número importa, existe uma porcentagem que a gente, literalmente, é variação da normalidade. Quanto mais porcentagem, mais importa, e quanto mais sintomas, mais importa. E nesse cenário aqui, a gente começa a se preocupar em realizar uma investigação etiológica. A investigação etiológica envolve, como a gente vai falar, na verdade é o seguinte, a pergunta principal de uma investigação etiológica é: existe ou não existe alguma cicatriz no coração que justifique esse batimento ectópico? Essa é a pergunta de maneira mais clara impossível, né? A gente vai atrás disso. Será que tem algo no coração desse paciente que justifica ele ter esses batimentos fora do passo? Ou será que esses batimentos acontecem sem ter uma cicatriz ou algo que a gente visualmente identifique que justifique esses batimentos? Então a investigação começa aí. Esse é o cerne da nossa discussão. Mas ainda nessa parte de quando se preocupar, Rodrigão, acho que a gente entendeu bem quando se preocupar, mas acho que a gente não explicou muito por que eu tenho que me preocupar. Então eu já entendi que eu tenho que me preocupar a partir de um certo número, sintoma e tal, mas qual é o risco de eu ignorar essa informação, digamos assim? Agora sim, né? Então, você já sabe quando que você tem que se preocupar, agora por quê? Qual que é o mal que uma extrasístole pode dizer? A pessoa leiga, intuitivamente falando, vai pensar que a extrasístole é um batimento que pode depois virar uma TV, uma morte súbita, e as pessoas ficam preocupadas na hora, né? Não é bem assim que o cenário funciona, né? As extrasístoles, elas, digamos assim, fazem mal dependendo do motivo delas existirem, né? Esse é o primeiro ponto. Então,
por que elas fazem mal, a primeira pergunta é por que elas existem, e aí assim a gente consegue dizer qual que é a chance maior dela fazer mal ou não, entendeu? Mas de uma forma geral, independente da etiologia, quando elas são muito frequentes, as extrasístoles elas aumentam a chance de acontecer uma coisa no coração que a gente chama de sincronocardiomiopatia. Uhum. O que é isso? É quando o coração sente a dissincronia causada pelo excesso de batimentos ectópicos, né? Então, quando você tem... É o mesmo racional, por exemplo, do bloqueio de ramo esquerdo. O paciente tem bloqueio de ramo esquerdo e tem dissincronia, e você vai colocar lá um ressincronizador para melhorar a fração de ejeção desse paciente. Boa. O número de extracístoles funciona como se fosse algo do tipo, né? Uma carga muito alta gera dissincronia e pode piorar a fração de ejeção, a função do ventrículo esquerdo. Então, essa é uma grande preocupação com a carga de extracístoles ventriculares, né? Tipo o que também acontece com implanta marca-passo, que às vezes pode evoluir com desincronia também, mais ou menos isso. É mais ou menos isso. O marca-passo é como se fosse um holter com 100% de extracístoles ventriculares do VD. É literalmente isso, né? Perfeito. Então, a gente começa a ter uma dissincronia no ventrículo e essa dissincronia pode gerar sintomas de insuficiência cardíaca e disfunção ventricular. Essa é, sem dúvida, um dos grandes problemas que a gente pode encontrar com extracístoles. Um outro grande problema é os sintomas. Os sintomas podem ser relevantes. Alguns pacientes têm uma quantidade bem exacerbada de sintomas com cada batimento ectópico, né? Existem até algumas morfologias de extracístoles que costumam ser mais sintomáticas do que outras. A gente vê isso na prática. Mas, de uma forma geral, o sintoma também é um problema, né? Qualidade de vida, Claro. ansiedade, tudo isso gera problemas para o paciente. Então, além de disfunção e sintomas, existe ainda o terceiro e maior, que envolve, na investigação inicial, a gente vai acabar englobando isso também, que é o risco associado àquela arritmia em promover problemas maiores, como morte súbita e tudo mais. É isso. Esse que é o que a gente quer saber. Então existe isso e é por isso que a gente vai investigar. Fato, né? Beleza. Você talvez já tenha... Certamente você já teve alguma investigação de pacientes com extracístoles no seu consultório. Não, sem dúvida. Então, já vou até puxar um gancho para o meu consultório, né? Que já chegou um caso, né? E no teste ergométrico, né? Chegou lá, paciente com uma extracístole, no teste ergométrico, exame de check-up, paciente, ele já era ciclista, ele fazia bastante atividade física, ele queria otimizar mais, ver como é que estava a questão de aptidão física e tudo mais, pediu um teste ergométrico ali. E aí me ligaram do laboratório, depois falou, ó, sou médico do teste ergométrico, tô falando aqui que tô com o seu paciente. Ele apresentou uma TVNS, né, engatou uma TVNS na fase de recuperação, durou aí 15 segundos, mas ele tá bem, assintomático, monomórfica, só para avisar você, tá, ele mantive ele em observação, mas já tô liberando para casa para um retorno precoce com você. Então aí já começa um dos exames, né, que você comentou, é o teste ergométrico e o Holter, né? Nesse caso, Rodrigão, o que o teste ergométrico, ele muda no meu raciocínio pensando numa extracístole ventricular ou engatando numa taquicardia ventricular não sustentada, né? Essas arritmias ventriculares no ergométrico, como é que é o comportamento, né, no esforço? Muda algo, não muda? São informações relevantes dos exames complementares que a gente leva em conta, né? Tanto do Holter, o teste ergométrico, que são os principais exames que você vê, né? Então, por exemplo, no Holter você vai ver extracístoles que aumentam de incidência na hora do esforço e diminuem no repouso. O teste ergométrico, ele faz isso de maneira mais óbvia pra gente. Como é que funciona? A verdade é que não tem uma relação absurdamente linear entre a gravidade do problema e a extracístole aparecer ou desaparecer no esforço. Uhum. Primeiro ponto. Não tem nada absurdamente, digamos assim, que a gente consegue bater o martelo e excluir ou confirmar alguma etiologia específica com essa informação. Esse é o primeiro ponto. Existe até, contraintuitivamente falando, alguns estudos populacionais, tem um estudo grande, muito grande, do New England, da década passada, em que ele mostrou que pacientes que têm extracístole, homens de meia idade com fatores de risco cardiovascular, mas aparentemente rígidos, que fazem no teste ergométrico extracístoles na fase de esforço e também na fase de recuperação. Ele comparou o grupo de pacientes que faziam nenhuma extracístole, extracístoles no esforço ou extracístoles no esforço e na recuperação. Uhum. E ele viu que o pior grupo é aquele que faz extracístoles na fase de recuperação. O prognóstico a longo prazo era pior, não necessariamente com relação de causalidade, mas houve uma associação positiva com o pior prognóstico. Então, até contra-intuitivamente falando, digamos assim, a extracístole no pico do esforço, ela nem se correlacionou tanto com o pior prognóstico. E aquela da fase de recuperação do teste ergométrico foi pior e achado reprodutível em outros estudos, né? Então, essa informação, primeiro que ela
tira um pouco aquele paradigma que a gente associa intuitivamente de que quando a extrasístole aparece no pico do esforço, ela é pior. Tem isquemia relacionado Isquemia e tal. Existe estudo estatístico, mostrou uma correlação diferente do que a gente possa imaginar. Qual que é o racional disso? Existe um desbalanço autonômico na fase de recuperação. A gente tem uma saída rápida de um estresse simpático para um estresse parasimpático num paciente. Se ele for rígido, isso não vai gerar repercussões, mas num paciente que tem cicatriz ou eventualmente alguma cardiopatia estrutural, isso pode gerar um desbalanço e ser proarrítmico. Então a arritmia aparece mais na fase de recuperação. Pode ser um indicativo de que exista algo a mais a ser investigado. Também não é uma relação absurdamente linear, mas é algo que a gente levanta suspeita. Então nesse caso do seu paciente, ele tem uma TVNS na recuperação. Na recuperação só. Quando a gente comparou o paciente só na recuperação versus esforço e recuperação, o grupo pior foi esforço mais recuperação. Só na recuperação foi pior do que no esforço só. Mas ainda assim, o protocolo de investigação, ele não vai mudar muito se a extracístole aparece no começo do exame, no pico do esforço ou na fase de recuperação. A gente faz um conjunto investigativo que é muito semelhante, né? E até já aproveitando, qual que é esse conjunto investigativo? Você já sabe me dizer algumas coisas. Fala aí pra mim. Então, o que você investiga? Vai. Bom, então, no caso aí a gente vai acabar pedindo geralmente um ecocardiograma, exame básico, aí um eletro de 12 derivações, que você já deve ter isso antes até, mas ecocardiograma para avaliar a função do ventrículo, ver se tem alguma valvopatia, enfim, dilatação, disfunção. Depois a gente pode lançar a mão de outros exames, até mesmo ressonância cardíaca magnética, avaliar melhor realmente cicatriz, né? E aí, podendo chegar até o fim, que seria o padrão ouro, talvez um estudo eletrofisiológico aí pra gente acabar investigando melhor. O que você me diz aí? Além disso, Holter avaliar outros comportamentos da arritmia, né? Mas basicamente isso daí. Você fez o que tem disponível, é isso mesmo. E avaliar a isquemia em algum momento também, estratificação invasiva ou não, eventualmente em algumas situações. Olha, se todos os médicos fizessem isso que você falou, a vida do arritmologista estava resolvida. Ou então ia passar fome. Tô brincando. Como é que funciona? Como você falou, o racional é exatamente esse, né? Se eu fosse organizar a sequência de investigação diagnóstica de um paciente que chega no seu consultório com extracístoles ventriculares, seja no teste ergométrico, seja no Holter, o racional é muito semelhante, né? Primeiro, a primeira pergunta é, aquela arritmia, ela é clinicamente relevante? Então, ela tem pelo menos mais de 200 no Holter, o paciente é sintomático, especialmente se ela tem mais do que 5% do traçado, primeiro ponto, né? Segundo ponto, e aí sim vem a sequência de exames, a gente precisa afastar a pergunta inicial. Existe ou não doença cardíaca estrutural? Lembra da tosse do pronto-socorro? A extracístole, eu diria para você, que é o achado mais supervalorizado da história da medicina. As pessoas ficam extremamente preocupadas, enquanto que o problema, na maioria das vezes, não é ela. É algo que causa isso. Então, a gente precisa atrás disso. Ponto. É como se fosse uma febre, uma tosse, é um sintoma de algo que está acontecendo, vamos atrás do que está acontecendo. Perfeito. E a investigação envolve isso, olha, eletros de 12 derivações que você vai ver, basicamente, repolarização ventricular, QRS largo, algum achado de pré-excitação, alguma coisa que já te garanta, te sugira alguma doença cardíaca estrutural. Você vai depois para um ecocardiograma transtorácico, para ver se tem hipertrofia ventricular, áreas de acinesia. Áreas de acinesia no eco sugerem uma cicatriz, sugerem eventualmente um foco que justifique um batimento ectópico. Tá? Você vai depois para Holter e teste ergométrico, que atualmente já foram feitos, para identificar carga de arritmias, padrão de arritmias polimórficas. Tem uma, digamos assim, um hall de etiologias um pouco diferente das arritmias monomórficas, né? A gente vai entrar em detalhes disso depois. Teste ergométrico, você vai ver, como você falou, se ela acontece no pico, no esforço, na recuperação. Existe uma tendência clássica de considerar que as arritmias que acontecem no esforço e melhoram na recuperação são mais benignas são mais malignas, perdão, e o que inverso, aquelas que só aparecem na recuperação são mais benignas. Como eu disse, isso não é uma verdade absoluta e a gente tem, como a gente falou, aquele relato, não é só mais de um estudo populacional, inclusive de Framingham, estudo de Framingham conhecido, clássico, mostra exatamente a mesma coisa. O comportamento não necessariamente ele se correlaciona com maior ou menor gravidade e na recuperação o teste ergométrico é o pior cenário. Então, se olha tudo isso, junto com história familiar, vital, tá? Poxa, tem história de morte súbita na família, a conversa muda totalmente, Total. Né? É como se você tivesse... mudasse o jeito que você encara o paciente, né? Já muda um pouco a probabilidade pré-teste dele, né? Então, muda você já total. olha com outros olhos, né?
História familiar de morte súbita é um red flag pra gente procurar com mais calma coisas importantes, né? Doenças genéticas, e a gente vai entrar em detalhes. Epidemiologia, de onde ele veio, poxa, veio do norte de Minas Gerais, sul da Bahia. Brasilzão, né? Brasil. Tem que pensar, né? Tem que pensar em Chagas, então, aí, pessoal. Chagas. Olha, teve Covid recente. Covid recente tá na moda e, assim, existe uma correlação muito clara de realce tardio na ressonância com Covid recente. Existe uma incidência estatisticamente elevada, inclusive esse realce tardio pode ser persistente ou pode ser transitório, mas existe uma associação, uma informação importante para você perguntar. Vacinação, inclusive, a gente sabe que isso é um assunto polêmico, mas de fato a pergunta da história vacinal também é relevante. Claro. Feito tudo isso, você já consegue traçar 2 cenários. Um cenário em que você fez uma série de exames sumários, eletro, eco, Holter, teste ergométrico, história familiar, epidemiologia, e uma conversa mais detalhada, você consegue, olha, não achei nada, a gente está caminhando para um caminho benigno. Ou então achei alguma coisa, opa, estou caminhando para um caminho, mas vamos com mais calma. Eventualmente, você quer refinar a sua avaliação e você já fez tudo isso e continua na dúvida, poxa, não fiquei satisfeito, não tenho certeza, apesar de eu não ter achado nada, ele tem muita arritmia no Holter, será que não vale a pena a gente prosseguir uma investigação mais refinada? Hoje em dia a gente tem um exame espetacular na ritmologia clínica, na cardiologia, que é a ressonância magnética. A ressonância magnética, ela consegue fazer uma análise que há pouco tempo atrás a gente não conseguiria. Protocolo 3D aí? Opa! Lá na Espanha? O ADAS, isso aí a gente fez para ablação mesmo. Nem precisaria dessa refinada, pode ser um protocolo normal com realce tardio. Basicamente, ele refina a avaliação de doença cardíaca estrutural, né? Então, você eventualmente tem alguma coisa, eventualmente, em alguns pacientes específicos, tem alguns diagnósticos mais raros em que faz sentido você fazer um diagnóstico, uma investigação até mais refinada. PET-CT, biópsia no miocárdio, quando, poxa, tem alguma suspeita de que possa ser uma sarcoidose no meio, tem história familiar de alguma coisa estranha, também a investigação pode ser mais detalhada do que isso. Mas, de uma forma geral, para o generalista, diria eu, a gente começa com os exames básicos, que tem praticamente em qualquer consultório de cardiologia, qualquer clínica, eventualmente se adiciona a ressonância e uma avaliação de isquemia no meio da jogada. Perfeito. Habitualmente é isso, tá? E aí você vai conseguir diferenciar, poxa, se o teu paciente com extracístoles ventriculares, ele tem doença cardíaca estrutural ou não tem. Isso é meio que um divisor de águas, né? Então, a gente acabou de ver quando e como que a gente vai investigar, então, as extracístoles. E só aproveitando aqui o ganchinho, a gente falou um pouco aí também de entre TVNS e extrasístole. A TVNS preocupa um pouco mais do que a extrasístole, né? Ou não? E a TVNS? Existe uma classificação antiga eletrocardiográfica de arritmia ventricular complexa. Inclui bigeminismo, trigeminismo, TVNS, enquanto que a extrasístole isolada, né, aquele batimento só, ele não seria, digamos assim, complexo. O fato é que não é bem assim, né? A gente pode ter arritmias idiopáticas totalmente benignas que fazem TVNS, que fazem bigeminismo, trigeminismo, e pode ter arritmias extremamente malignas que fazem extrasístoles isoladas, né? Então, o racional, ele não é tão direto, novamente, infelizmente, para dificultar o nosso raciocínio. Mas, fato é, TVNS, ele, digamos assim, acende um alertazinho um pouco maior quanto à presença de doença cardíaca estrutural na sua investigação, né? Vale a pena você ter uma certeza mais, será que dá para dizer isso? Uma certeza mais absoluta de que o paciente tem um coração normal quando você tem uma TVNS no seu exame de métodos gráficos aí, sabe? Boa. Porque tem muitas extracístoles, arritmias idiopáticas, benignas, que fazem um padrão de TVNS. Às vezes, extracístoles de músculo papilar idiopática têm esse comportamento. Algumas extracístoles idiopáticas de cúspide de aorta. Mas, de uma forma geral, a presença de TVNS te remonta à possibilidade de uma cicatriz, uma micro-reentrada. Então, te remonta à possibilidade de uma doença cardíaca estrutural. Vale a pena você refinar a avaliação, né? Então, sim, né? Te De preocupa uma forma pouco geral, faz sentido você se preocupar um pouco, sim, né? porque já te sugere uma etiologia de base não tão normal, né? Só saiba que não necessariamente é um doente que vai ser mais grave, mas você merece uma atenção maior Perfeito. por identificar isso. Perfeito. Então a gente já falou de quando e como investigar, né? Algum exame laboratorial te chama atenção também, Rodrigão? Disso, assim, A gente faz. ambulatorialmente, um distúrbio eletrolítico, alguma coisa, acho mais difícil, né? Mas Ainda bem que você pegou nesse ponto, porque o fato é que, além dos exames originais que a gente falou e da história, os exames laboratoriais também fazem parte da triagem inicial, sim. E aí, o básico do básico é
todos os eletrólitos, a gente costuma pedir sódio, potássio, magnésio e cálcio. Função tiroidiana é o básico, tem uma série de estudos epidemiológicos de hiper e hipotiroidismo com carga de arritmias atriais e ventriculares, né? Então vale a pena, a gente sempre pede, né? A gente falou da epidemiologia, a sorologia para doença de Chagas eventualmente entra nesse bolo, né? Legal. E outra coisa que talvez faça sentido é troponina e BNP, porque veja... Até no ambulatório. Até no ambulatório. Legal. A gente sabe, e aí tem um estudo muito interessante, se eu lembrar a fonte, eu vou te mandar, daí você manda para o pessoal. Beleza. Mas é um estudo clássico nas aulas de arritmia que remonta à classe funcional do paciente numa consulta ambulatorial e os achados de Holter em pacientes que têm insuficiência cardíaca. Então, pacientes que têm classe funcional 1 têm uma carga de arritmias do Holter bem menor do que pacientes em classe funcional 4. Então, só o fato de você estar com uma insuficiência cardíaca descompensada vai te aumentar a carga de extrasístole. O estresse mecânico da sobrecarga volêmica no ventrículo faz um aumento da chance de você ter automatismo, atividade deflagrada. Então, você secando o paciente com IC, por exemplo, compensando hemodinamicamente, também vai te diminuir a carga de extrasístoles, né? Então, esses exames complementares laboratoriais também são vitais na avaliação inicial, né? E aí, até assim... Holters, um ponto a mais em relação a isso, Holters e testes ergométricos são laudados em vários lugares diferentes no Brasil. Mais de uma vez, eu já peguei Holter de extracístole supraventricular, que era ventricular, já peguei teste ergométrico mal laudado. Então, muita coisa também é laudada pela máquina, né? Tem um pré-laudo, né? Acaba sendo isso, né? Se não tem alguém refinando a avaliação, né? A máquina acaba pode deixar passar. Não é um chat GPT ainda, né? Ainda não é, vai chegar lá. Mas vale a pena você pensar em repetir o exame antes de você ficar extremamente assustado em prosseguir a investigação muitas vezes. Às vezes você faz uma investigação sumária, né? E começa ali repetindo o exame. Ainda sobre exames básicos, já na investigação a gente faz algumas associações também, viu? O fato, como você falou, de extrasístoles que acontecem mais no pico do esforço, te fazem a necessidade de afastar, com certeza, isquemia no meio da jogada. Se você pega um Holter de 24 horas, em que a carga de extrasístoles é muito maior na noite, no período do sono, vale a pena você pensar em apneia do sono como um contribuinte. A gente sabe que hipoxemia aumenta a carga de extrasístoles ventriculares, a apneia do sono, a hipoxemia, sobrecarga de ventrículo direito, pode também estresse mecânico, o racional mesmo. Outra associação, extrasístoles que acontecem mais no cenário de bradicardia pós-prandial, sugere alguma vagotonia no meio, eventualmente pós-alimentar é um achado frequente. Você tem uma associação com excesso de café, excesso de álcool, são perguntas que você faz também no seu, digamos assim, no seu consultório para investigar. Então, a abordagem inicial é uma boa conversa, exames complementares, repetir ou ter certeza que os exames foram bem feitos e tentar identificar alguns padrões. Você faz isso tudo e você chega numa conclusão. É uma arritmia benigna ou maligna. Se você ainda tiver dúvida, tem exames mais refinados. Boa, que é o que a gente já comentou, né? O teste ergométrico, Holter, ressonância. Exato. Então, aí a gente já tem senta o braço aí, né, Rodrigão? É isso aí. Para investigar isso, como a gente já comentou. E aí de achado importante, Holter, só para relembrar então, 200 batimentos ou 5 ou mais porcentagem aí das 24 horas. Ressonância se tiver disfunção, realce. E o ergométrico, pior é no esforço, no pico do esforço e na recuperação, mas só highlights aí do que a gente já comentou com o pessoal. Agora sim, a morfologia da extrasístole te dá alguma pista quanto à etiologia? Pô, até rimou. Mas não foi programado não, mas... Dá pra fazer um thumb dessa. Mas é assim, a morfologia, não só se ele é de ramo direito ou ramo esquerdo, mas até se a extrasístole é monomórfica ou polimórfica, isso te remete a alguma outra coisa? Que nem você falou da TVNS, tipo, não é mais gravidade, mas me sugere que talvez tenha alguma coisa de base. Isso, então primeira dúvida. Morfologia de BRE ou BRD? Muda alguma coisa no seu raciocínio? Na conduta. E segunda pergunta é, se for monomórfica ou polimórfica, muda alguma coisa, sim ou não? Manda aí, Rodrigão. Te diria que 95% das pessoas tratam a extrasístole, eles nem lembram que existe a possibilidade de você ver a morfologia dela quando você está diante disso aí. Beleza. Quando o arritmologista chega e olha um exame, a morfologia ajuda demais em você começar todo aquele processo que a gente falou lá atrás de investigação diagnóstica, né?
existe um conjunto de locais no coração que classicamente se correlacionam com uma incidência maior de arritmias idiopáticas, arritmias que acontecem ponto, né, com várias explicações, remanescentes do tubo neural, estresse mecânico das cordoalhas, existe uma série de explicações para isso acontecer sem ter nenhum problema de fato. Então a morfologia ajuda demais, né? Antes da morfologia, o padrão da extrasístole. Polimórficas favorece uma condição reversível, uma condição aguda metabólica, digamos assim. Você tem que pensar mais em isquemia, remédios, distúrbios eletrolíticos, num conjunto de arritmias polimórficas totalmente anárquicas, né? E também favorece um conjunto de doenças genéticas raras, que são a síndrome do QT longo congênito, síndrome de Brugada, taquicardia polimórfica ventricular catecolinérgica, são achados de exames que te favorecem pensar um pouco mais nesse conjunto de etiologias. Extrasístoles polimórficas, sem um padrão fixo mais importante. Num doente, se for muito jovem sem doença, você vai para a linha da doença genética. Se for mais velho com doenças, você vai para a linha de isquemia, distúrbio eletrolítico, metabólico e tudo mais, né? Então, polimórfica é mais da bad. Polimórfica é mais da bad, diria essa frase. Monomórfica aumenta muito a chance de ser ou idiopática ou secundária a alguma cicatriz, né? Que também é uma coisa ruim. Também é uma coisa ruim, né? Exato. Eu te diria que é tão ou mais ruim do que os outros, dependendo da condição. Então, o padrão, aí sim, na monomórfica, o padrão da extrasístole, como você falou, faz diferença, porque ajuda um pouco a diferenciar isso aqui. Existe um padrão clássico de extrasístole de via de saída de ventrículos, né? Via de saída. É padrão clássico, você vai olhar o batimento da extrasístole e vai ver se ela tem um eixo inferior. O que é isso? Positiva na parede inferior, né? E um V1 negativo na maioria das vezes, né? Padrão de BRE, né? A gente chama de padrão de BRE, mas só tomar um pouco de cuidado com isso. Mas o V1 negativo com a parede inferior positiva, na maioria das vezes, favorece um padrão de via de saída, ou de ventrículo direito, ou de ventrículo esquerdo, tá? Fato é isso. Nem sempre a via de saída do ventrículo esquerdo, por exemplo, vai ter o padrão de BRD. A gente tem aquela clássica, né? Do carro dirigindo. O que vem da direita tem padrão de BRE, o que vem da esquerda tem padrão de BRD. Para a via de saída não funciona tanto isso, porque a via de saída dos coração é toda, digamos assim, entroncada. Então, o padrão de V1 negativo com parede inferior positiva favorece a via de saída aqui, na grossa maioria das vezes, vai ser uma extrasístole idiopática. Começa aí. Não dá para se confiar só nisso, a gente vai fazer investigação também, mas já te favorece dar uma acalmada no consultório lá, você vai com mais calma. Beleza. Se tem um padrão que você não reconhece, não é típico de nenhuma morfologia clássica das idiopáticas, você também fica mais tendencioso a achar que é uma cicatriz, né? Então esse padrão que eu te falei, o padrão de músculo papilar, também é um padrão típico de idiopática. Tem alguns locais bem clássicos que favorecem um pouquinho, sim, o racional. Mas isso não vai mudar para o generalista o protocolo de investigação. Então é um a mais que vale a pena se você conseguir ter uma noção, mas o principal é que o foco continua o mesmo. Beleza. Então a gente dá uma refinada melhor, a gente caminha mais redondo pro eletrofisiologista. Ele vai gostar, ali. ele vai gostar de você. Né? Mas é isso aí, você já viu aqui, já entendeu. Então, já entendemos aqui que a morfologia dá uma pista enquanto etiologia e até em relação um pouco ao prognóstico, numa boa parte das vezes. Mas agora, pra gente encerrar e começar o último tópico, que acho que é o que a galera mais quer saber, Rodrigão. Então, o tratamento da extrasístole ventricular para o clínico. O que a gente pode fazer no momento, como clínico, aí, primeiro, o que é o tratamento não intervencionista e depois o intervencionista. Mas antes disso tudo, quando que eu vou ter que tratar, Rodrigão? Então, 3 partes aí, vamos lá. Quando que eu vou tratar? Qual que é a indicação? A gente já entendeu o motivo, né? Porque o que tem relacionado, mas qual que é a indicação? Quais os cortes? Como eu trato clinicão, no meu consultório? E depois, quando que eu encaminho para você o que você vai fazer no laboratório de eletrofisiologia. Então, primeiro, Rodrigão, indicações aí da gente começar a tratar essas extrasístoles aí. Bem, a gente vai tratar as extrasístoles quando elas forem sintomáticas, né? Independente da etiologia, até a paciente tem sintomas, a gente tende a tratar para aliviar o sintoma. Os sintomas que batem com o Holter ali, começa geralmente, aí, né? Começa Porque às aí. vezes tem sintoma, mas não correlacionou, né? A gente vê no Holter umas vezes isso. Só todo dia, os pacientes ficam muito ansiosos com o diagnóstico, com o laudo, então eles começam a somatizar boa parte dos sintomas, tem que tomar um certo cuidado, mas se você consegue atribuir o sintoma à extrasístole, teria uma indicação de tratamento, seja ele qualquer forma de tratamento que a gente vai ver. Então, sintomas. Outra indicação é quando você tem uma carga de arritmias muito alta, né? Quando você tem uma carga de arritmias muito alta,
Mesmo naquele paciente que, digamos assim, não tem doença cardíaca estrutural, ele tende a ter um risco maior a longo prazo, estudos observacionais mostram isso, que existe uma correlação com a incidência mais alta de insuficiência cardíaca a longo prazo. Lembra a história lá da dissincronia causada pela extracístole? Então, quando a incidência é muito elevada, você fica tendencioso também a reduzir essa incidência para mitigar esse risco. Vale ressaltar que a grande maioria dos pacientes que não tem doença cardíaca estrutural e tem uma incidência elevada de extracístoles, ainda assim, se você não tratar, eles ficariam bem. Então, é um cuidado que a gente tem para mitigar o risco disso evoluir a longo prazo. Tá, mas tem um número, porque assim, a gente falou para ficar atento acima de 200, fica mais chamando atenção acima de 5 a 10%, e eu tendo a chutar que então, se 5 a 10% é para ficar mais atento, então acima de 10, acima de 20 é quando a gente vai tratar? Tem um número mágico aí, Rodrigão? Tem alguns estudos que correlacionam valores diferentes, esses valores variam de 10 a 25%, tá? Em que existe uma correlação maior de incidência de disfunção ventricular a longo prazo, com um número acima de... A partir de 10% já existe, tá? Legal. Mas a gente costuma, na prática, pelo menos no consultório, que a gente faz na maioria das vezes no INCOR, acima de 15% a 20%, começar a ficar mais incomodado pela carga de arritmias, né? E aí sim, valeria a pena você pensar em tratar assim. Mesmo sem sintoma? Mesmo sem sintoma. Ponto é, existe a chance também, e isso está em diretriz, na última diretriz da S, você pode fazer um watchful waiting, digamos assim, mesmo no paciente assintomático com a carga elevada, você pode também só observar, porque a estatística é de que a maioria desses pacientes a longo prazo ou melhoram espontaneamente quando eles não têm doença cardíaca estrutural, ou não evoluem de fato para uma consequência grave, como disfunção ventricular. A estatística era que, para quem tem mais de 20%, na maioria dos estudos, era 10 a 20% de incidência desse pessoal de disfunção. Do pessoal que já tem bastante. Que já é pouca gente. Então, não é uma coisa assim, nenhuma emergência médica, se sair tratando, meu... Vai pro PS, vamos impregnar com Ancoron. Fato, esse é o primeiro ponto. Nossa, agora Ancoron tá muito grave, vamos botar um CDI. Lembra, a conversa começa na etiologia e o tratamento é como se fosse a tosse do pronto-socorro, né? A gente trata sintomas e trata uma incidência alta para reduzir a densidade, reduzir esse risco com calma. Perfeito, beleza. E então, sintoma, carga da doença e indicação para tratar dependendo da etiologia, né? Se o paciente tem, sei lá, uma disfunção ventricular, é uma IC zona, fração de 30%, 25%, é uma IC avançada, com bastante extracistolia. Só o fato de ter IC, isso muda alguma coisa, assim, mesmo que ele não tenha sintoma? Assim, ele pode estar, vamos lá, o cara tá lá, classe funcional 1, 2 ali, tranquilo, mas muita extracistolia no Holter. Isso também é uma indicação, não é? Como é que a gente tem esse posicionamento aí? A gente extrapola, por exemplo, de estudos observacionais, é difícil de falar, e a gente extrapola também de estudos de marca-passo, né? Tem pacientes que têm fração de ejeção mid-range e tem mais de 20% de pace, já começa a aumentar a chance de ter desincronia. Então a gente extrapola para um valor semelhante. O paciente que tem disfunção, ele é mais sensível a uma carga de extracístoles elevada. Então, você fica mais propenso a tratar, sim, quando elas acontecem, né? Mas, digamos assim, quando o paciente tem doença cardíaca estrutural, a primeira pergunta não é nem se eu preciso ou não tratar extracístole. A primeira pergunta é, esse paciente tem risco de morte súbita? Ele precisa colocar um CDI, por exemplo, porque a doença cardíaca estrutural é o grande norteador da tua conduta, né? Então, se você identificou a doença cardíaca estrutural, pelo menos a pergunta você tem que fazer se o paciente eventualmente não é um candidato a um dispositivo de prevenção de morte súbita. Ponto. Tá? Na maioria das vezes ele não vai ser, mas a pergunta existe só pelo fato de ter doença cardíaca estrutural, né? E aí nesse paciente você fica mais sensível para tratar, os valores de corte na prática são semelhantes, 10%, 15%, e aí as opções terapêuticas nesse grupo de pacientes aqui, elas são menores, né? Tá. A presença de cicatriz no coração, ela restringe, digamos assim, as possibilidades terapêuticas, diferente do paciente que não tem cicatriz no coração, que a gente vai com mais calma, a gente trata também pelos mesmos valores, mas com muito mais calma, e a pergunta do CDI habitualmente, ela não entra, a não ser que você tenha dúvida se não é aquele paciente, poxa, que tem doença genética, ou QT longo, pro GADA, TVPC e tal. Se é um paciente
rígido normal, a pergunta do CDI atualmente não cabe aqui, né? Aqui já cabe, então essa diferenciação é Até que porque vale. não entra, né, como indicação do CDI a extrasístole em si. Né? A gente vai Isso ter é- as diferenças primárias e secundárias Essa aí. pergunta, esse ponto seu é vital, É né? importante. A gente falou de CDI, gente, mas não entra CDI como... A indicação de CDI não entra pela extrasístole. Então vai entrar numa morte súbita abortada, uma TV sustentada mal tolerada, até no eletrofisiológico, que é quando você induz, mas como prevenção secundária. Prevenção primária não entra essa sistolia também. Esse ponto seu é vital, aí eu vou até olhar para a câmera para deixar claro. As pessoas têm esse maior medo na prática, né? Quando vê uma extrasístole no Holter e tal, acha que vai ter uma morte súbita. Já vi indicação de CDI. Cara, eu já peguei CDI indicado. Aí é mais grave, porque já colocou. É. Mas isso existe. E aí não existe nenhuma diretriz. Você pode ler qualquer artigo que você quiser, ninguém indica CDI, profilaxia primária, secundária, por uma arritmia ventricular isolada, extrasístole em alta densidade, TVNS exclusivamente no Holter. Não é assim que funciona. O que indica o CDI? A etiologia. Uhum. A etiologia e a fração de ejeção. É isso que indica hoje o CDI. A gente refina a avaliação com ressonância e tal, mas a ressonância é mais importante, a fração de ejeção e a etiologia do que o Holter. Você não precisa você nem precisa de um Holter, na verdade, para indicar um CDI. Então esquece, são coisas dissociadas, né? Mas quando você, por meio da extrasístole, identifica a presença de doença cardíaca estrutural, e aí que aqui sim é o problema, aí sim vale a pena você refinar a sua avaliação, esquece o Holter. É a tosse que te levou a descobrir a pneumonia. Pneumonia. Boa. Então, Rodrigo, a gente entendeu aqui das indicações para tratar. E agora, então, vamos falar do tratamento medicamentoso. O que eu posso, ou até não medicamentoso, se Dá um tiver alguma beta-block coisa para aí. limpar o Holter? Não, beta-block é o mais tranquilo, né? Mas a amiodarona é o mais frequente que a gente vê aí, né? Limpar a o Holter. arritmia doidona, amiodarona, né? Então, comenta aí, o que a gente tem de tratamento não intervencionista? E se você tiver, sei lá, CDI, se tiver alguma outra eletroterapia aí, aquela... agora esqueci o nome, mas teve aquele do Covid lá, um killer aí, killer total lá, como é que é? Terminator Killer aí pra acabar Exterminator Killer aí pra acabar as arritmias, também aí se tiver alguma dica. Mas comenta aí primeiro, o que a gente tem de tratamento não intervencionista pra lançar a mão aí no ambulatório, visto que a gente já entendeu quando que a gente vai tratar, né? Então, sintoma, carga, disfunção, a gente vai atrás da disfunção e vai atrás, mas... O que a gente faz? Então você já seguiu todo esse racional aí e agora você indicou o tratamento, né? A maioria dos erros está nessa etapa, não é nem no tratamento. Mas você já indicou o tratamento, quais opções que você tem? O primeiro tratamento existe algo reversível que você, na sua investigação, identificou que possa justificar? Então, por lá, tem um TSH muito alto ou muito baixo, você tem uma apneia do sono que você não tratou, tem isquemia ativa, o paciente tem isquemia ativa, tem uma DA de 80% com TVNS no pico do esforço, tem lá um potássio de 2 que usa uma fórmula para emagrecer, toma 20 xícaras de café por dia. Tem até um estudo recente do New England associando carga de café com extrasístoles ventriculares, inclusive, ou uso de álcool exacerbado, que é um clássico também. Então, a primeira etapa do tratamento é você tentar tirar um fator ou causal ou exacerbador facilmente reversível, né? Fiz isso, eu posso repetir o Holter em seguida, e aí se a gente continuar com extrasístoles a despeito do controle desses fatores, ou se eventualmente eles forem de difícil controle, aí você parte para o tratamento medicamentoso, né? Perfeito. Primeira opção básica aí de consultório, diga clássica, na verdade, beta-block e magnésio. Essa é a clássica. Mas aí, vamos começar pelo magnésio aí, porque o magnésio é uma coisa que a gente usa muito, a gente aprende bastante lá no INCOR, tem bastante uso lá no ambulatório da arritmia, né? Tem um trabalho do Dr. Francisco Darrier. Exato. Então, só dá uma pincelada, então, do uso do magnésio, né? Que é o pidolato de magnésio. Esse trabalho lá do INCOR foi tese de doutorado de alguém, o Dr. Darrier certamente vai escutar esse podcast, ele vai saber detalhes. A gente pode deixar até o link do trabalho, foi publicado no Cielo. Basicamente usou o pidolato de magnésio, mas a gente na prática usa outros magnésios, dá uma extrapolada também, Magnem B6 e tal, em que ele comparou a carga de extracístoles ventriculares idiopáticas, então o paciente não tinha doença cardíaca estrutural, usando o pidolato de magnésio, e fez um controle de segmento, se eu não me engano, com 2 semanas, depois teve meses. E viu que houve uma redução na incidência e na carga das extracístoles com o uso do magnésio. Depois teve um outro trabalho mostrando que quando você retirava, elas voltavam a aumentar, né? Um segmento desse trabalho. Uma melhora dos sintomas também. Houve melhora sintomática. Então, o magnésio, ele tem uma série de propriedades eletrofisiológicas em que ele parece reduzir a incidência
desses automatismos, a gente pode usar sim com opção via oral. Dica prática, a gente costuma dar aí Fomagnin B6 ou pidolato de magnésio, Pidomag, 2 vezes ao dia, por 30, 60 dias, repete o holter, vê como é que fica. Tomar cuidado, absolutamente, é difícil intoxicar com magnésio, Ainda né? mais o VO. Ainda mais VO, mas o uso indiscriminado eterno, eventualmente sem controle, a gente costuma fazer um controle com 2 meses e tal, dá uma olhada, tá tudo bem para manter eventualmente, costuma ser assim. É a primeira opção, tem uma eficácia interessante. Pouco efeito colateral. Quase nada, então assim, vai bem. Entendi. Vai bem. Funciona extracístoles idiopáticas, a gente acaba usando quando tem doença cardíaca estrutural, cicatriz, mas o fato é que a maior evidência de uso é com extracístoles idiopáticas sem cicatriz. Então, geralmente, pacientes sem doença cardíaca estrutural. E um outro ponto também que, independentemente do nível sérico de magnésio também, né? Isso, a gente não usou nesse trabalho, e absolutamente não é indicação de se dosar o magnésio para repor, existe um efeito independente aí. A gente faz um controle só, digamos assim, de segurança, mas não existe uma indicação. Não é que nem, digamos assim, aquela albumina do cirrótico. Lá, é um pouco diferente o racional, você vai lá. Beleza. Então, independentemente do nível, você pode repor, né? Tinha magnésio de 2 já, tava bom. Lembra que na gestante, você lembra? Pré-eclâmpsia em gestante ou eclâmpsia em gestante, a gente sulfata as pessoas com muitos gramas de magnésio por hora. Exato. E também tá tudo bem. Talvez elas tenham menos incidência de extracístoles aí. Tá aí um novo trabalho para ver. Vamos fazer um doutorado. Bom, o que mais? Então, a gente comentou do magnésio, que independentemente pode ser utilizado, né, independente do nível. Melhor até, a gente tem mais evidência para pacientes que não têm doença estrutural. Extrapola isso também para quem tem. E aí você comentou do beta-block, que esse acho que é o carro-chefe aí no tratamento das extracístoles ventriculares. Eu reforço porque é importante as pessoas que não lidam todo dia, né? O tratamento está indicado, depois a gente seguir aquele fluxograma todo. Não adianta e não precisa limpar holter. Mas importante. Vamos reforçar. Já feito tudo isso, você indicou, vai lá, o magnésio eventualmente não deu certo, ou você quer tentar uma coisa mais forte, digamos assim, você vai lá, beta-bloqueador. Tem estudo com atenolol, que reduziu para essas cístoles idiopáticas também uma incidência, uns 40% na carga de holter, de 25% para 16% Bastante. a carga de extracístole. Tem uma eficácia interessante, com poucos efeitos colaterais, a gente sabe as intolerâncias do beta-block. Uma dica prática é que o beta-bloqueador é um bloqueador simpático, né? Então, no holter, quando você tem um paciente em que as extracístoles reduzem no sono, né? Ou seja, durante menor atividade simpática, maior hipertonia vagal, sugere que esse paciente vai bem com beta-block. É uma dica interessante porque é o comportamento do que você vai fazer com o remédio. Você vai bloquear o simpático, né? Pode usar tranquilo, 25, 50 miligramas. Tem a ver com o automatismo, que você está trabalhando, reduzindo o automatismo também? Na realidade é o seguinte, os beta-blocks seletivos ou não seletivos, eles agem nos receptores beta 1 e beta 2. Existem 2 receptores, beta 1 e beta 2, no coração, numa carga de 70% a 30% a relação do beta 1 para o beta 2. Quando você usa um beta-bloqueador seletivo do beta 1 ou não seletivo, bloqueando os dois, esses 2 receptores agem no coração, o beta 1 aumentando o inotropismo, o cronotropismo, o beta 2 ele tem um efeito pró-arrítmico em estudo, então tem até uma certa evidência de que bloqueadores não cardioseletivos têm uma ação até um pouco melhor, com propranolol, tem estudo com tempestade elétrica que usa esse racional. Isso fica para o próximo podcast, a gente chama aí. Vai ficar para o próximo. Mas tem esse racional, a gente pode usar propranolol, atenolol. Em geral, beta-bloqueadores dá para tentar tranquilamente, mas envolve um bloqueio simpático, porque a hipertonia simpática aumenta focos de automatismo. Você vai bloquear o simpático para reduzir esses focos. De automatismo. Perfeito. E o que mais que a gente pode usar? Bloqueador de canal de cálcio. Bloqueador de canal de cálcio é uma opção boa. Tem um subtipo específico de extracístole idiopática, que são as extracístoles fasciculares ou taquicardia ventricular fascicular, que é um tipo idiopático de arritmia, é um tipo de reentrada lá no septo do lado esquerdo do coração, por um problema, entre aspas, congênito, digamos assim, que responde muito bem a bloqueio de canal de cálcio, e principalmente arritmias com atividade deflagrada como a sua forma de origem, a sua etiologia, porque existe mecânica cinética do cálcio nesse subtipo de arritmias, que são até, a maioria das extracístoles, então os bloqueadores de canal de cálcio vão muito bem mesmo, para extracístoles idiopáticas, especialmente essas do ventrículo esquerdo, aí, fasciculares, dá para tentar tranquilamente. Tentou beta-block, você pode trocar, faz uma tentativa de Utiazem de longa duração, 60, 90, 2 vezes ao dia, vai muito bem. Efeito colateral é constipação
intestinal é bem frequente. Só lembrar disso. Lembrar que beta-block e bloqueador canal de cálcio usar com cuidado em quem tem doença cardíaca estrutural por motivos óbvios, mas o beta-block é obviamente a primeira opção. O bloqueador canal de cálcio estaria contraindicado. Beleza. Então... Depois disso, já puxando, você tem os antiarrítmicos. Perfeito. E aí o pessoal começa a ter medo. É nessa hora que eles encaminham para ritmologista. Propafenona, sotalol, amiodarona. No Brasil é até fácil que a gente só tem basicamente as três. Né? Nos Estados Unidos a gente tem ibutileda, dofetileda, flecainida, disopiramida, uma série de opções. Né? Aqui a gente tem 3 opções e a gente vai usar essas 3 opções quando atualmente o beta-block, o magnésio, o bloqueador do canal de cálcio não conseguem suprimir, né? E aí existe uma diferença, de novo, quando existe ou não existe doença cardíaca estrutural. Acho que a gente comentou isso até, né? Quando o paciente não tem doença cardíaca estrutural, você pode usar os antiarrítmicos de uma forma, entre aspas, indiscriminada, assim. Qualquer um pode estar liberado. Habitualmente, propafenona Nossa, e isso sotalol. é uma coisa boa. Até final de semana passada eu estava discutindo um caso de exercício ventricular e ainda fui questionado sobre isso. Pô, mas propafenona não é mais só para evitar taquicardia supraventricular, FA, flutter? Mas então já comenta aí, Rodrigão, propafenona Não, tem até um para estudo... arritmia ventricular, então dá. Dá, Opa, e funciona, claro. inclusive. Existe um estudo com flecainida, que é um primo da propafenona, é um antiarrítmico do grupo 1C, basicamente a mesma mecanismo de ação, em que reduziu a incidência de extrasístoles idiopáticas na faixa dos 40%, ali, parecido com beta-block. Eu posso mandar esse trabalho depois, inclusive. Mas é usado tranquilamente, tem uma eficácia assim, a gente extrapola da flecainida, mas usa, né? Existem algumas contraindicações para uso de propafenona, né? Então, o paciente que tem doença cardíaca estrutural, se ele tem disfunção ventricular, cicatriz, a gente costuma evitar. Perfeito. Se ele tem isquemia ventricular, então você identificou na sua investigação inicial, você fez lá, tem um acidente anterior com obstrução, não é tão legal usar, apesar de que o estudo original, ele que contraindicou o uso da propafenona, na realidade foi com a flecainida no contexto de miocardiopatia isquêmica, então o paciente tinha disfunção pós-infarto, mas a gente acaba extrapolando e não dando em quem tem isquemia, né? Se o paciente tem uma hipertrofia ventricular muito grande, aumenta a chance, o efeito pró-arrítmico da medicação, também entrou no jogo, a gente tira quando o septo e parede posterior são muito grandes, acima de 13, 14. E se o paciente tem um tubo de condução importante, digamos assim, de base, o QRS muito largo, com BAV de primeiro grau, primeiro que isso já remete à presença de doença cardíaca estrutural. Segundo que a propafenona é um bloqueador de canal de sódio, né? E todo bloqueador de canal de sódio pode prolongar o intervalo QRS. Então, você pode piorar um distúrbio de condução. No estudo radiológico, quando a gente quer estudar se um paciente, por exemplo, numa investigação de síncope, tem um bloqueio atrioventricular intermitente, a gente usa um bloqueador do canal de sódio para induzir, desmascarar, digamos assim, um distúrbio no sistema de condução. Seria, por exemplo, a asmalina? Que a asmalina é uma prima aí. Peguei discutir esse caso hoje ainda. Então pronto, então você já tá craque, tá quase um eletrologista. O racional é que bloqueadores de canal de sódio têm esse problema, então toma mais cuidado, né? Perfeito. Outro sotalol, as pessoas têm muito medo de usar porque tem a história do intervalo QT. De fato, o sotalol aumenta o intervalo QT. Então, existe um controle de qualidade, digamos assim. A gente faz um protocolo de repetir o eletro em 3 a 5 dias. Tem um protocolo nosso lá no INCOR, doutorado de um colega nosso, o Alberto, que está estudando um protocolo de introdução do sotalol ambulatorial. Nos Estados Unidos, a gente só coloca sotalol internado. Entendi. Então, assim, aqui a gente faz um protocolo em que a gente faz um eletro antes, dá o sotalol 60, 80 miligramas, repete o eletro 2 horas depois, vê se o intervalo QT alongou 10 a 15%, até isso é tolerável, senão você tem que suspender a medicação, e repete o eletro em uma semana. Se está tudo bem, em geral, o paciente vai ficar bem com o sotalol, você vai fazer um eletro seriado. O sotalol funciona bem para extracístoles idiopáticas, tem uma boa resposta na prática. A gente vê isso com qualidade. Detalhe que o sotalol, para quem tem doença cardíaca estrutural, ele é mais polêmico, ele é seguro em usar em quem tem um CDI. A gente vai discutir no podcast futuro aí de tempestade elétrica, o sotalol vai bem em quem já tem um CDI, reduz a carga de arritmias, porque ele protege contra o potencial efeito pró-arrítmico da medicação em quem tem doença cardíaca estrutural. De bula você pode usar em quem tem disfunção até 25%, mas na prática em quem tem disfunção a gente evita, a não ser que o paciente tenha um CDI. E é bom para um isquêmico também, é uma opção também. Lembrar que para o isquêmico, principalmente aquele paciente que tem quase tudo para usar a propafenona, mas tem DAC, tem DAC, né? Tem DAC não tratada, melhor não dizendo, tratada, né? tem isquemia vigente, o sotalol vai bem. Para FA paroxística, controle de ritmo, é uma excelente opção, mas para extracístoles a gente usa basicamente o mesmo racional. Fechou. A amiodarona, por sua vez, que é A mãe das antiarrítmicos. a mãe dos antiarrítmicos, como diz um colega meu que trabalha em UTI,
Existem as arritmias amiodarona tratáveis e as não amiodarona tratáveis. É isso aí. A amiodarona é uma ótima opção, é muito eficaz, que tem uma série de efeitos antiarrítmicos, mas tem uma série de efeitos colaterais também, como a gente bem sabe. Tireoidopatia, depósito macular e corneano, depósito pulmonar com pneumonite, Hepatopatia. subhepático. A gente teve paciente que quase foi para fila de transplante com Pele, impregnação cutânea. Poxa, tem muito efeito colateral. neuropatia. A amiodarona, para longo prazo, a verdade é que hoje não seria autorizada pela FDA, o uso por longo prazo, né? Mas tem alguns pacientes em que a gente não tem opção e esses pacientes atualmente são aqueles com doença cardíaca estrutural. A gente, na eletrofisiologia, considera, entre aspas, criminoso você dar amiodarona para tratar um paciente sem doença cardíaca estrutural. Por quê? Não tem justificativa, né? Passamos por tudo. Passamos por beta-block, bloqueador de canal de cálcio, propafenona, sotalol. E digo mais pra você, se você não resolveu até lá, cara... Se você fez tudo isso e não resolveu, você tem duas opções. Ablação por catéter. Perfeito. Ou não fazer nada é melhor do que dar amiodarona. Perfeito. Resumindo, é isso. Fica uma grande mensagem aí. Não dê amiodarona para extracístoles idiopáticas. Isso é classe 3 na última diretriz da ESC, HARM. O remédio faz mais mal do que a extracístole. Ponto. Ainda mais em coração estruturalmente normal. Coração estruturalmente normal. Até porque o coração que não é estruturalmente normal, que já tem disfunção... Pelas boas práticas de medicina, você já deveria estar usando algum beta-bloqueador com redução de mortalidade, né? Então, Começa aí. Então, putz, se o cara tem uma disfunção ventricular, uma ECFR, e já tá com dose full de beta-block, seja carvedilol, metoprolol ou bisoprolol, por exemplo, e ainda assim tá tendo arritmia, aí sim, a gente parte para outras coisas aí, mas já parte do pressuposto que esse cara já deve estar medicado pela IC também, né? Presume-se. E aí, você já fez o tratamento não medicamentoso. Então, recapitulando, você trata causas rapidamente reversíveis, Perfeito. Repete o roteiro, continua lá, você parte para essas medicações, mas tem um grupo de pacientes em que ou a medicação não vai funcionar, ou ele não gosta de tomar o remédio, ou talvez você tem que ser mais eficaz no seu tratamento, tá? E aí vem a opção terapêutica da ablação por catéter, que é uma opção muito eficaz quando muito bem indicada, né? Perfeito. Qual que é o paciente que você tem que caminhar para um eletrofisiologista para fazer uma ablação por catéter no paciente que tem as extracístoles ventriculares, né? De novo, é aquele paciente em que você tem muita carga de arritmia que não resolveu com o remédio. Você tentou várias opções aqui, não funcionou. Segundo, ele não gosta de tomar remédio ou não quer tomar remédio, ele tem o direito da opção. Especialmente nesse caso aqui, quando a ablação da arritmia traz poucos riscos, né? Sim. E aí a localização faz diferença. A ablação de extracístole de via de saída de ventrículo direito é um procedimento relativamente fácil, tecnicamente, em comparação com a ablação de arritmias idiopáticas do ventrículo esquerdo, ali, via de saída do ventrículo esquerdo, músculo papilar, a conversa é mais enrolada. Via de saída de VD e fascicular, em geral, é fácil. Então, às vezes você está lá, um monte de tentativa de tratar o paciente com remédio, não funciona, e você tem uma opção que o risco por si só já é bem menor, você pode oferecer ela com mais segurança, digamos assim. Então, o paciente que não resolve com remédio, o paciente que... Ou que tem intolerância, ou tem intolerância ou não quer tomar, principalmente se ele tem uma incidência elevada. E aí tem um subgrupo de pacientes aqui, que você não pode atrasar a indicação da ablação, né? Que é aquele paciente que tem disfunção ventricular atribuída à extracístole, taquicardiomiopatia. E aí depois você tem que descartar todas as outras causas para também jogar a culpa na extracístole também, né? Tem que fazer tudo aquilo. Em geral, aquela investigação nossa ali... Já liquidou também, já né? dá uma... Quando é o paciente... Até uma boa pergunta. Qual o paciente que você vai pensar em que... Porque é uma pergunta assim, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Será que o cara tem uma extracístole ventricular que gerou a disfunção? Ou será que é um paciente que tem doença cardíaca estrutural e tem a extracístole ventricular pela doença cardíaca estrutural? Uma boa Essa é uma pergunta de milhões. De milhões, né? Como é que funciona? Habitualmente, a taquicardiomeiopatia, digamos assim, ela tem que ter uma incidência elevada de extracístole, pelo menos 20%, como a gente falou. Segundo, é mais comum em extracístoles monomórficas, porque a gente está lidando com foco automático reprodutivo, diferente das polimórficas, que tem um comportamento mais variável, então é menos provável que ela gere essa disfunção, não é impossível. O paciente habitualmente tem ventrículos pequenos, né? No eco você vê, na ressonância você vê ventrículos pequenos, uma desincronia, uma disfunção ventricular meio desproporcional, e obviamente não tem cicatriz, né? Perfeito. Então esse é o conjunto de achados no paciente em que você, tem que lembrar da taquicardiomeiopatia como causa daquela disfunção. Esse paciente aqui tem mais de um trabalho que mostra que a ablação por catéter, ela consegue restaurar
a fração de ejeção. Uhum. O trabalho clássico do HRS, uma revista de arritmia, que comparou nesse subgrupo de pacientes com extracícios ventriculares idiopáticas e disfunção, tratamento clínico ou ablação por catéter. Pacientes tinham até 30% na média de fração de ejeção. O tratamento clínico otimizado máximo não conseguiu recuperar a fração de ejeção e a ablação do catéter recuperou para 60% os 30% numa população de 100 pacientes. Então, mega efetivo. É classe 1. Indicar a ablação em quem já tem disfunção causada pela extracístole. E aí, independente da etiologia da extracístole, da origem da extracístole, você vai lá e vambora. E aproveitando, então, eu fiz a identificação e, parece que a extracístole ela não é a causadora da minha disfunção ventricular. Mas ele tem disfunção ventricular e tem muita extracístole mesmo assim. Pode piorar. Isso pode estar agravando dissincronia, piorando a classe funcional do meu paciente. Também entra como uma boa indicação para fazer a ablação? A ablação por catéter é bem indicada nesse caso, sim. Fato é que você vai ver na prática que os pacientes que têm doença cardíaca estrutural e têm extracístoles que podem estar piorando a disfunção já de base deles, habitualmente tem extracístoles com mais de uma morfologia, né? Porque se o paciente tem uma cicatriz e tem focos de reentrada, atividade deflagrada, algo daquela cicatriz, habitualmente tem mais de uma saída. Então, habitualmente no Holter, a gente vê mais de uma morfologia relacionada, né? Já é mais trabalhoso no É uma ablação mais né? chata, mais trabalhosa. Eventualmente, a gente nem vai atrás da extracístole, a gente vai atrás do substrato da cicatriz. A gente cauteriza a cicatriz inteira e dá uma limpada, entendeu? É uma ablação diferente, mas também está bem indicada, principalmente se o paciente, olha, tá super bem medicado, a fração de ejeção não melhora nada, ele não tem nenhum motivo mais para estar bem sintomático e ainda assim continua com disfunção. Você pode, nesse paciente, ir para ablação por catéter antes de dar a meldarona, porque a meldarona também faz mal para quem tem e para quem não tem doença cardíaca estrutural, né? Então, a ablação também é uma excelente opção. A gente fez uma ontem, inclusive, disso. Numa disfunção ventricular. Exato. Boa. Então, acho que da parte de tratamento intervencionista, então a gente entendeu, né? Então, pelo sintoma, pela carga ou até pela doença estrutural também acaba sendo, ou pela incapacidade de tomar remédio, enfim, inabilidade, ausência de vontade aí, também acaba entrando. Então, a ablação acaba sendo meio que o super trunfo, né? Como o CAT na coronária crônica, que a gente acaba tendo sempre como... vai acabar ali, se nada resolver, a gente sabe que tem isso aí para se ancorar, tem o nosso padrão ouro aí para resolver o problema. Sucesso. Eu diria só que um cuidado que você tem que ter em todo esse processo que a gente fez de diagnóstico, tratamento, a etapa mais crucial, e reforcei acho que mais 50 vezes no podcast aqui, é a etiologia, né? A etiologia faz toda a diferença, né? E aí, essas doenças em que a gente identifica claramente o motivo da arritmia, a gente faz um tratamento direcionado. Mas tem alguns pacientes em que vale a pena você fazer, uns exames seriados aí para certificar que está tudo bem. Às vezes, para dar um diagnóstico de displasia ritmogênica do ventrículo direito, você precisa de uns 2, 3 anos de ressonância para achar, o paciente não fecha critérios clássicos. Então, tem um conjunto da obra aí que vale a pena a opinião do especialista, sim, quando o caso é meio estranho, o caso não fecha, tem alguma coisa a mais. E o tratamento dessas outras condições aqui, a gente nem comentou, a gente falou basicamente de idiopáticas e doença cardíaca estrutural. Mas o paciente que tem uma cardiopatia genética é outro departamento, leva para o especialista, tem uma série de remédios bem específicos, quinidina para brugada, é outro departamento. Nadolol, às vezes que nem tem no Brasil. Nadolol para cretelon, é outro departamento, a gente joga isso para um outro podcast. Boa, mas aí acabam ganhando CDI na maioria das vezes, né? Vai levar boa parte. Beleza, então acho que a gente encerra por aqui hoje, Rodrigão. Acho que a gente foi um dos podcasts mais proveitosos aqui que a gente teve também, então, porque isso é uma coisa muito comum. Então a gente entendeu realmente o porquê tem que investigar, né, e quando se preocupar e quando tratar. Então, vou deixar aqui um momento jabá para você, Rodrigão, para você mostrar aí suas redes sociais aí, também comentar que você tem uma página aí que fala bastante de arritmia, se quiser fazer esses minutos finais aí para fazer suas considerações, já agradeço aí a participação hoje. Valeu. Obrigadão, Zé, pela oportunidade. Na verdade, é um prazer aí estar com vocês. Quem quiser aí tiver interesse na área de arritmia, a gente tem uma página no Instagram que chama ePace Arritmia, tem vários conteúdos gratuitos sobre arritmias, eletrocirurgia, marca-passo, fica à vontade. Meu Instagram pessoal também é r.kulchetsky. Aí fica mais difícil, né? Mas a gente deixa aqui outra. No lettering qualquer coisa aí, a gente deixa aqui embaixo, aí vocês acham depois. E assim, quem tiver alguma dúvida pontual, acho que consegue acesso com você, a gente tenta alinhar. E espero que a mensagem tenha sido boa, né? A ideia é que
a gente simplifique aí uma condição bem frequente, acalme o intervencionista e o paciente e que traga aí um racional que tem que estar na cabeça de como a gente faz todo o tratamento desse tipo de paciente. E é isso aí. Isso é ótimo, porque até, que nem eu comentei, eu já vi casos de TVNS que indicaram CDI, fração preservada, então é até bom para você como clínico poder ter essa noção do que a gente falou hoje, saber criticar um pouco melhor algumas coisas que você pode eventualmente ver no dia a dia, né? Não que a gente seja senhor da razão, mas a gente pode se questionar e falar, putz, será que isso aqui é mesmo certo? Volta no podcast que o Zé e o Rodrigo conversaram e ver, putz, talvez não seja muito bem assim, acalma o paciente, acalma o intervencionista que às vezes quer fazer intervenção, acalma o paciente ou não, putz, esse aqui realmente tem que intervir. Então vocês, acho que com o papo de hoje vocês já tiveram bastante embasamento para atender melhor seu paciente aí no consultório com essas queixas de extrasístole. Valeu. Fechou. É isso aí. Pessoal, valeu. Qualquer dúvida, comentem aqui. Também, se vocês gostaram, não deixe de clicar aqui no gostei. Quem ainda não conhece, não estava seguindo a página do Cardio Papers, é louco. Então já clica aqui para se inscrever. Toca no sininho para você também ser notificado das nossas próximas gravações também, não só do videocast, mas de todos os outros tópicos que a gente passa. Rodrigão, muito obrigado aqui. Espero te ver mais vezes aí. Também, se tiverem sugestões e dúvidas de temas, não deixe de sugerir aqui pra gente. Beleza, pessoal? Valeu e aquele abraço.